Bom, então vamos comentar aí sobre algumas notícias de tecnologia que surgiram essa semana. Sobre a funcionária que estava sendo monitorada no seu trabalho remoto e que foi demitida por justa causa. Será que realmente as empresas podem fazer isso? Vamos comentar também sobre o MrBeast, o maior canal do YouTube atualmente, que está sendo processado pela sua própria empresa. Uma coisa meio bizarra. Vamos comentar também sobre algumas fotos aí que vazaram na internet da casa do Elon Musk e que não é o que você esperaria de uma casa de um bilionário. E vamos comentar também sobre algumas criptomoedas, sobre o WorldCoin, que teve alguns problemas, e também sobre a nova moeda virtual que vai ser lançada aqui no Brasil pelo Banco Central. Sim, a moeda que deram o nome de Drex. Não sei, eu pelo menos achei esse nome extremamente esquisito. Então vamos falar sobre essas coisas e muito mais nesse vídeo. Bom, esse lance de trabalho remoto é uma coisa curiosa, né? Depois ali da pandemia, isso virou uma tendência. Tem algumas pessoas que simplesmente não conseguem aproveitar isso e não levam realmente o trabalho a sério. Essa mulher aqui nos Estados Unidos, ela acabou sendo demitida porque a empresa ficou monitorando o seu clicar no teclado. A empresa tinha ali uma tecnologia que era instalada no computador da empresa. Então se você é uma das pessoas aí que está trabalhando de forma remota para alguma empresa, saiba que o computador que te deram provavelmente tem esse tipo de software. E o que eu acho mais curioso dessa reportagem é que estão colocando a cara dela em todos os lugares, né? Sei lá, essa pessoa aqui vai ter um grande problema em achar um novo emprego, diga-se de passagem. Então como eu sou uma pessoa gente boa e eu acho que a empresa talvez esteja errado nesse caso aqui, eu vou censurar o rosto dela. Mas enfim, a empresa fez todo um relatório com base ali nos dados que recolheram do computador dela. E nesse relatório eles analisaram 49 dias de trabalho. E desses 49 dias, 44 dias ela não trabalhou todas as horas. E 47 dias ela começou atrasada e terminou cedo em 29 dias. E simplesmente em 4 dias ela não trabalhou nada. Mas na minha opinião isso é uma grande invasão de privacidade, né? Muito provavelmente essa mulher aqui nessa notícia ela realmente não estava trabalhando, estava matando o trabalho. Mas com certeza deve ser possível de perceber isso pelo trabalho que ela estava entregando. Definitivamente era só tu ver o resultado das coisas que ela estava fazendo para saber que ela não estava trabalhando de fato. Então será que a empresa precisaria realmente estar monitorando ali o teclado dela, as coisas que ela digitava para conseguir chegar a essa conclusão? Eu acho que isso diz mais sobre a empresa do que sobre a funcionária. Mas enfim. Bom, e o MrBeast está sendo processado pela própria empresa que ele criou. Sim, o MrBeast tinha uma empresa de hambúrguer. Nessa dito aqui, MrBeast Burger. Esses aqui eram os hambúrgueres. Só que segundo o próprio MrBeast, os hambúrgueres eram horríveis. A qualidade dos hambúrgueres eram terríveis. E assim, o negócio se disseminou nos Estados Unidos de uma forma absurda. Sendo que desde 2020 o negócio tinha expandido para 1.700 restaurantes. Só que claro, no fundo, quem estava fazendo os hambúrgueres era uma empresa parceira. Que estava apenas usando a marca MrBeast para marketing e pagando royalties pra ele. Só que agora a situação ficou meio complicada, porque ele quis interromper o contrato com essa empresa e ele mesmo começou a falar que os hambúrgueres eram ruins. Só que a empresa disse que no fundo o fato dele ter falado que os hambúrgueres eram ruins incentivou as pessoas a não comprarem mais o hambúrguer, e isso é que levou ao serviço ficar ruim. Então enfim, esse é o tipo de problema que acontece quando você fica muito rico, né? Quando tu fica multimilionário. Você começa a enfiar tua marca em tudo que é coisa e às vezes algumas coisas não dão certo. Mas será que um hambúrguer do Argonalist iria fazer sucesso? Bom, hambúrguer é minha comida favorita, então tem grandes chances aí de fazer sucesso. Mas acho que vai ser mais criativo, né? Poderia dar um nome para um hambúrguer mais interessante. Crypto Burger ou GPT Burger. Esses nomes com certeza dariam bons hambúrgueres. Bom, outra notícia curiosa é que o jogo Baldur's Gate 3 tá sendo um sucesso de venda. Sei lá, os caras estavam esperando ali 100 mil jogadores ao mesmo tempo. E o jogo no lançamento atingiu 700 mil jogadores. O jogo se tornou o mais jogado da Steam, ficando atrás apenas do CSGO e do Dota 2. E uma coisa meio bizarra, né? Porque Baldur's Gate 3 é um jogo extremamente nerd. É um jogo mais nerd aí que lançou nos últimos muitos anos. E sei lá, não era esperado que tantas pessoas fossem comprar esse jogo, dada a característica dele de ser assim muito de nicho. Mas ainda bem que deu certo, né? Porque o jogo é bem interessante. Inclusive, se você estiver interessado em um tutorial sobre como jogar Baldur's Gate 3 com a ajuda do ChatGPT, eu fiz um vídeo sobre isso também. Um vídeo que flopou totalmente. Bom, e uma foto da casa do Elon Musk de 50 mil dólares vazou aí na internet. Acho que muita gente tinha ouvido falar que o Elon Musk estava morando numa pequena casa, seria essa daqui, que tem esse nome curioso aqui, Boxable, não sei se é assim que pronuncia.
E essa casa ficaria aos fundos da SpaceX. E seria ali que o Elon Musk residiria. E esse cara aqui, o Walter Isaacson, que estava escrevendo uma biografia sobre o Elon Musk, visitou ele nessa casa, bateu essa foto. Então essa daqui seria a pequena casa do Elon Musk no fundo ali da SpaceX. Então a gente consegue ver aqui uma decoração de um foguete, uma pequena cozinha aos fundos, uma espada samurai, uma jaqueta aqui com o símbolo da Tesla e até um pôster aqui do lado meio futurista. Né, e tem um monte de gente aí na internet criticando os bilionários, tecendo várias críticas em relação ao Elon Musk pelo fato dele ser bilionário. E tá aqui, ó, é aqui que os bilionários moram. Mas sinceramente, ninguém precisa mais do que isso pra conseguir viver bem. Não, uma casa pequena, com certeza a gente imaginaria que ele moraria num castelo em algum lugar, mas pra que tanta ostentação? Então não espere que se você algum dia ficar bilionário, você vai mudar de vida completamente. Existe a chance de talvez você morar numa casa como essa daqui. Bom, mas brincadeiras à parte, na verdade o Elon Musk vendeu aí alguns anos atrás essa casa aqui. Uma casa que fica em Bel Air, na Califórnia, em Los Angeles. E ele já teve outras casas tão grandes quanto aquela ali em outros lugares. Então, no fundo, talvez a moral da história é que morar numa mansão não seja tão legal assim, né? Talvez seja difícil de limpar e manter tudo organizado. E que talvez uma casa ali daquele jeito simples seja a solução para todos os problemas. Ou ele que é meio maluco mesmo. Bom, e falando agora sobre criptomoedas, a polícia invadiu a sede da WorldCoin na cidade de Nairobi, no Quênia. Sim, a WorldCoin, que é a nova moeda do Sam Altman, criador da OpenAI, e que você precisa escanear o seu olho para conseguir utilizar o sistema deles. A polícia do Quênia não comprou a ideia e invadiu a sede da empresa, querendo entender melhor o que eles estavam fazendo com os dados, porque eles estariam operando também no Quênia, fazendo escaneamento do olho das pessoas, só que o que de fato eles estariam fazendo com esses dados não estava claro, nem para a polícia do Quênia e nem para qualquer outro lugar do mundo. Tá todo mundo suspeitando aí sobre esse negócio. Bom, mas aqui no Brasil, essa semana aconteceu uma coisa bem interessante, tão polêmica quanto essa história da WorldCoin. Porque o Banco Central Brasileiro lançou finalmente o que eles deram um nome agora da moeda digital brasileira, chamada agora de Drex, ou Drex. Sei lá, eu já tinha feito um vídeo comentando sobre o real digital, onde eu explico mais ou menos como é que o negócio funciona, mas com certeza esse é um tema extremamente polêmico, porque esse tipo de tecnologia também colocaria na mão do governo mais poder, de congelamento de contas de uma forma mais rápida, e conseguir saber todas as transações que estão acontecendo no país, o que poderia colocar a privacidade das pessoas em risco. Né, sei lá, o Brasil é uma democracia até certo ponto, porém se algum dia isso daqui virar alguma outra coisa, esse tipo de tecnologia aqui pode dar um poder extraordinário para os governos. Mas tem um lado interessante disso daqui, que eu sou obrigado a admitir, e que é uma coisa que muita gente já há muitos anos diz que as criptomoedas iriam resolver, que é a questão dos cartórios. Muita gente já anunciava o fim dos cartórios através do uso de blockchain, muita gente já esperava que isso fosse acontecer. Mas sempre foi uma coisa meio complicada, porque, sei lá, sem o aval do governo, nunca que os cartórios deixariam de existir. Só que pelo que dá de entender dessa nova moeda, a Drex, através da funcionalidade de contratos inteligentes, isso de certa forma pode ser que aconteça, a gente vai ter que esperar pra ver, mas pode ser que isso aqui substitua um pouco os cartórios. Sei lá, um exemplo clássico que o próprio Banco Central deu é que se você estivesse, por exemplo, vendendo o seu carro poderia estar identificado como um ativo digital, e se você fosse vender esse carro e alguém realizasse uma transação pra você, no mesmo momento que a transação caísse na tua conta, o título que daria direito ao carro seria transferido pra pessoa, através desse sistema de contratos inteligentes. Então, apesar de existirem críticas em relação a esse sistema de invasão de privacidade e tudo mais, e que no fundo Bitcoin é a verdadeira e única criptomoeda que tem futuro, esse lance dos contratos inteligentes substituindo cartórios tem um lado bom. Mas a gente vai ter que esperar ali até o final de 2024 para ver se isso aqui realmente funciona. E para quem ficou curioso porque deram o nome de Drex, bom, aqui no site do Banco Central eles dizem que o D e o R fazem alusão ao real digital. O E representaria o nome eletrônico e o X representaria a ideia de modernidade e de conexão. Cara, não acredito que eles escolheram o X por causa disso. Não, o próprio Banco Central aqui tá dizendo que colocaram um X só pelo fato dele representar modernidade. Mas no fundo ele deveria representar transações, né? X representaria mais isso do que outra coisa. Né? Qual que é a moral de colocar X em tudo agora? Não tô entendendo. Bom, mas enfim, se esse Drex aqui conseguir acabar com os cartórios, talvez já fosse uma coisa boa, pelo menos. Essa é a grande verdade.